Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 21. A partir do versículo 1, acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus. E olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. E dizendo alguns a respeito do templo, eles que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão, em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Amém? Santo Deus, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez e glorificamos a Ti, Pai Celestial, por estar na Tua casa, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Nós pedimos, Senhor, a Tua bênção, Pai, sobre as nossas vidas. Nós oramos ao Senhor em favor das crianças e pedimos a Tua bênção sobre a vida das crianças, Pai. Guarda, Senhor, as crianças perante a Tua presença. Abençoa o crescimento, abençoa o desenvolvimento, Senhor. Guarda a mente de cada uma delas em Ti, guarda o coração em Ti, Senhor. Livra de todo o mal, de toda afronta, de toda a cilada do inimigo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos em favor dessas crianças e pedimos que o Senhor esteja enviando a provisão, Senhor, para cada família, para o sustento de cada uma delas. Em nome de Jesus nós pedimos a Ti, Senhor. Abre, Senhor, a porta da Tua palavra e fala conosco mais uma vez. Abre, Senhor, o entendimento de cada ouvinte da Tua palavra. Pelo Teu Espírito Santo, Senhor, revela aos corações, manifesta, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, Senhor. Revela-nos a Tua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos a Ti, nós Te agradecemos. Glória a Deus. Você pode sentar, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Eu vou falar sobre sacrifício. Amém? Sacrifício pessoal é o tema dessa mensagem. Sacrifício pessoal. Grava esse tema aí na sua mente. Não esqueça desse tema que vai te fazer relembrar essa mensagem que você vai ouvir. Amém? Sacrifício pessoal. Glória a Deus. Certamente que todos vós conhecem o texto que eu acabei de ler, que fala, daquela viúva pobre que depositou apenas 2 moedinhas de cobre. O menor valor da moeda judaica, aquela viúva utilizou naquele episódio. O texto aponta os sacrifícios de muitas pessoas. Muitas pessoas. O texto diz que estavam ali os ricos ofertando ao Senhor, amém? Contribuindo ali, colaborando ali na obra, seguindo a cultura, a ritualística judaica. Eles estavam ali adorando a Deus, porque contribuir é adoração. Você está comigo? Diga amém. Contribuir é a adoração que nós fazemos com rendição e agradecimento a tudo que Deus fez e tem feito por nós e o que vai fazer. Então ali tinha muitas pessoas adorando a Deus com suas ofertas.
E o texto aponta o sacrifício de muitas pessoas e enfatiza, e é o próprio Jesus que enfatiza, o sacrifício de uma viúva, que diz o texto que era pobre. Amém? Então, muitas pessoas ali estavam sacrificando naquele dia. Era um culto ali, um grande culto. Muitas pessoas ali, milhares de pessoas estavam ali naquele local. Milhares de pessoas estavam participando ali daquele evento. Milhares de pessoas iam ao templo para poder sacrificar, para poder adorar, honrar ao Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Era algo comum, algo que fazia parte, que faz parte da ritualística judaica. É como nós cultuamos, nós adoramos a Deus e nós oferecemos, entregamos, melhor dizendo, dízimos e ofertas ao Senhor. Amém? Então, era tudo normal. É interessante que Jesus, no meio dessa coisa rotineira, no meio do povo, tinha algo rotineiro ali. O que era o rotineiro? Ir ao templo e levar a contribuição, e depositar. Né? Havia ali, né, 13 objetos, que era tipo de uma trombeta invertida, onde as pessoas colocavam as ofertas. 13 trombetas no pátio das mulheres, e mais também num outro lugar do templo. E as pessoas vinham de todos os lugares, os judeus, e traziam as suas ofertas, as suas contribuições, e depositavam ali, naqueles objetos, né, em forma de trombeta invertida. E é interessante que toda aquela rotina de culto, naquele dia Jesus resolveu ensinar para nós, para aquelas pessoas e para mim, para você hoje. Jesus resolve ensinar algo interessante, que é acerca do sacrifício pessoal. Amém? Jesus resolve ensinar acerca do sacrifício pessoal naquele dia. Foi todos os dias que Jesus ficou ali observando e falando das pessoas que estavam contribuindo? Não. Mas naquele dia Jesus destacou algo interessante, que de repente entra uma mulher viúva, pobre, entra uma mulher no cenáculo do templo, onde ali não havia empecilho, qualquer pessoa podia entrar e levar a sua contribuição, tanto ricos quanto pobres. Isso é muito claro no texto, amém? Então, qualquer um podia acessar e levar a sua contribuição ao altar. Qualquer pessoa. E de repente entra uma mulher pobre, viúva, e ela vai até o local e deposita as suas 2 moedinhas e volta, né, volta para o seu lugar, né, e continua ali no culto. E Jesus observa aquela mulher e diz para os seus discípulos: está vendo aquela mulher lá? Ela depositou 2 moedinhas, equivale a R$2,34, na soma dos dias de hoje. Quer dizer que o salário dela foi R$23,40, né? Foi o salário dela. E ela depositou ali o 10% do que ela tinha, que sobrou para ela. É mais ou menos isso. Então Jesus, ele resolve nos ensinar acerca do sacrifício pessoal. O que é um sacrifício? Talvez você não saiba. Sacrifício é a oferta feita à divindade. O substantivo masculino de sacrifício, sacrifício é renúncia voluntária ou renúncia forçada a algo que se possui. Sacrifício é a dedicação absoluta a algo ou alguém que pode levar a privações. No substantivo masculino plural,
Sacrifício é privações ou despesas voluntárias. Privações e despesas voluntárias. O sentido literal de sacrifício parece que não é muito bom, né? Porque perceba que fala de renúncia e de privações. E quem é que quer viver renúncias e privações? Parece que são coisas que ou nós somos ensinados a fazer isso, ou a gente automaticamente vai se recusar a fazer isso. Privações e renúncia. A palavra sacrifício está contido a renúncia e a privação. Você deixar de fazer algo para fazer outro para agradar, e segundo o contexto aqui, a Deus. Então, sacrifício pessoal é você renunciar a algo para agradar a Deus. É você se privar de algo para poder adorar a Deus. Viu que não é coisa fácil de fazer? Por isso que, dobre a sua atenção aqui, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Ou você tem uma convicção de que realmente você foi chamado por Deus, vocacionado por Deus, para participar desse contexto espiritual, ou você não vai ter dificuldade de fazer isso. O sacrifício da viúva pobre foi apenas 2 leptos, 2 moedinhas de cobre, a menor moeda judaica daquela época, equivalendo a R$ 2,34. O sacrifício pessoal é independente de status, independe de status. É isso que Jesus ensina aqui. A Bíblia diz que tinha muitos ricos. Como a Bíblia é maravilhosa, né? Que bom que o texto fala isso. Tinha muitos o quê? Ricos contribuindo ali. Amém? Muitos ricos estavam ali contribuindo. O texto diz assim: olhando ele quem? Jesus, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Presta atenção que os adoradores podiam depositar suas ofertas, e no versículo 1 diz: os ricos lançavam as suas ofertas, e certamente que faziam com muita alegria, pois o texto não aponta descontentamento de nenhum deles para poder sacrificar. Se o Jesus estivesse vendo os ricos descontentes naquilo que eles estavam fazendo, lógico que Jesus ia enfatizar isso. Mas Jesus não repreendeu os ricos, Jesus não pontua a oferta dos ricos. Não, Jesus ensina acerca do sacrifício pessoal de quem? Da viúva pobre. Mas preste atenção aqui, todos ali estavam sacrificando. Todos saíram de suas casas. Naquela época, dobre a sua atenção aqui. Naquela época não tinha Pix. Não. Naquela época você tinha que levar a tua oferta, o teu dízimo, lá no templo e depositar. Amém? Você tinha que fazer isso ou pedir a alguém, chegado seu, para te representar. Mas a sua oferta tinha que ir até o templo para adorar a Deus. Então os adoradores estavam ali, os ricos estavam fazendo alegremente, vieram sacrificar com alegria, havia neles o prazer de ir ao templo e sacrificar. E olha aqui para mim, não tinha vários tipos de ofertas naquela época, vários tipos de sacrifícios, pelo menos 5. Pelo menos 5. Primeiro, vou citar algumas para você entender melhor, aproveitando aqui o contexto histórico. O sacrifício do holocausto, a oferta queimada inteira, simbolizando a dedicação total a Deus. Segundo, a oferta de manjares ou de cereal, que representa a gratidão e a dependência a Deus. Terceiro, a oferta pacífica, que o ofertante podia comer parte da carne do animal em comunhão com Deus, participando de comunhão. Quarto, a oferta pelo pecado, uma oferta pelos pecados, os pecados não intencionais.
Quinto, a oferta pela transgressão era uma oferta para compensar os atos de desonestidades ou transgressão contra Deus e ao próximo. E além dessas 5 ofertas, tinha ainda a oferta de libação e as ofertas alçadas. Cada oferta tinha seu próprio ritual e propósitos dentro do contexto judaico. Amém? E a oferta da viúva foi uma oferta de sacrifício e fé. Um exemplo de sacrifício genuíno, onde ela não se apega Olha aqui para mim. O sacrifício pessoal transparece o valor aplicado. Fixe os seus olhos aí no versículo 3 que diz assim: E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Esta pobre viúva. Jesus enfatiza uma viúva pobre. Aquela viúva chama a atenção de Jesus e Jesus chama a minha atenção e a sua. Presta atenção aqui, porque o sacrifício pessoal daquela viúva transparece o valor aplicado à sua oferta. Que segundo o contexto de Jesus, segundo a análise de Jesus, foi muito maior do que a oferta dos ricos que eles haviam depositado. O que Jesus está falando ali? É de proporcionar o dinheiro? É isso que Jesus está falando? Não. Não é o proporcionar o dinheiro que Jesus está falando. A viúva, ela era pobre. Agora, preste atenção. A viúva era pobre. Se ela era pobre, naquela época a cidade era cercada por muro. Imagine uma cidade onde tem um muro ao redor de toda a cidade. E muro geralmente era bem alto, cerca de 9, tinha cidade que tinha 9 metros, 10 metros de muro, de altura. E Jerusalém era cercada de muros. E tinha geralmente uma entrada e saída, ou no máximo 2 entradas, né, para entrada e saída da cidade, com portões altos, né, e a guarda toda ali. Toda a riqueza, todos os ricos, os feudais, habitavam dentro da cidade. E os pobres não moravam dentro da cidade. Quando Jesus disse que a viúva era pobre, significa que era uma mulher que andou alguns quilômetros para ir ao templo, levar a sua oferta ao Senhor. Escute uma coisa aqui, dobre sua atenção. Os pobres moravam fora dos muros da cidade. Se aquela mulher com certeza ela morava em algum vilarejo, em alguma vila, em algum vilarejo. Se ela fosse de Betânia, que era o vilarejo mais próximo, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, se ela fosse de Betânia, certamente que o texto ia dizer que uma mulher que veio de Betânia veio entregar a oferta. Betânia era o vilarejo mais próximo, 3 quilômetros. Como o texto não enfatiza que ela era de Betânia, então pelo menos ela andou de 5 a mais quilômetros para ir ao templo levar os seus R$2,34 para Jesus. Quanto você acha que vale isso? 2 moedinhas? É isso que Jesus está calculando. O valor do seu sacrifício pessoal. Imagine aquela viúva. Ela era uma viúva. Certamente que ela era uma mulher de idade. Sim ou não? O texto não fala que ela era jovem. O texto diz que ela era uma viúva. Logo, quando se entende uma viúva, alguém que pelo menos, né, se casou, passou um tempo casado, o marido morreu e ela ficou na sua pobreza, porque ambos eram pobres. E ela caminha pelo menos 5 quilômetros a pé.
Se ela era pobre, ela não tinha um camelo, não tinha um cavalo, que era a condução da época, né? Não tinha um cavalo certamente que ela foi a pé. Eu ia entrar no assunto de cavalo, mas vamos voltar para a oferta da viúva. Senão o tempo já acabou, né? Então veja bem, a viúva se programa, sai da sua casa para andar 5 quilômetros de ida. Com mais 5 quilômetros de volta, quantos quilômetros ela tinha que andar naquele dia? 10 quilômetros. Qual era a oferta pessoal dela? R$2,34. Se aquela mulher era pobre, eu quero colocar peso no sacrifício pessoal daquela viúva, para você entender. Se ela era pobre, ela não tinha como pagar um Uber, naquela época não tinha Uber, mas ela não tinha que pagar um Uber. E se alguém, o seu vizinho tivesse um cavalo, não dava para levar ela de carona, porque é difícil levar alguém de carona de cavalo. Não é assim? Então ela teve que ir andando, caminhando, e ela teve que pegar a provisão para ela caminhar esses 10 quilômetros, para ir ao templo fazer o quê? Levar aquelas 2 moedinhas. Você acha que Jesus não sabia disso? Você acha que Jesus, enquanto aquela mulher levantou na primeira hora do dia, que não é a mesma hora que nós, o relógio judaico funciona a partir de 1h da manhã, a primeira hora do dia. 6h da manhã já é dia, faz tempo. E aquela mulher acordou, com certeza o sol não havia raiado ainda. E ela começou a caminhar em direção ao templo para levar as suas 2 moedinhas, com a botija de água, Napoleão. Quem sabe 2 pedaços de pão, um para comer na ida e outro para comer na volta. E uma botija de água, um tapa na cara da gente hoje, sim ou não? Aquela mulher pega aquelas 2 moedinhas, e ela começa a caminhar, e Jesus está vendo ela, porque ele é Oni. Jesus viu toda a trajetória daquela viúva. Jesus viu quando aquela viúva apontou lá na ladeira, no início da ladeira, e ela vinha caminhando com as suas 2 moedinhas para levar ao templo e entregar como sinal de sacrifício e de adoração e de gratidão ao Deus eterno que tinha lhe concedido R$2,34, mas ela disse: eu serei fiel ao meu Senhor. Aquela mulher não tinha muita coisa, porque ela era pobre. Mas o que eu tenho, eu te darei, meu Deus. Com certeza, todos olharam para aquela viúva entregando aquela oferta. Ninguém viu a trajetória daquela viúva. Deus é que te vê. Quando você entrega para Ele, Ele está olhando para você, e é dele que vem a tua vitória, é dele que vem a tua provisão. Então, ainda que ninguém olhe, ninguém dê valor, Deus está olhando para você, é Ele que vai valorizar o peso do teu sacrifício pessoal, o valor do teu sacrifício pessoal. Jesus nos ensina sobre o valor do sacrifício pessoal daquela viúva. Ela dedicou um dia inteiro dela para levar uma oferta que aos meus olhos e aos teus é nada. Nada. Mas ela colocou o coração naquilo: eu tenho que ir levar para Deus. Oh, aleluia. Como isso é tremendo, irmãos. Como isso é forte. É só alguém que tem um coração para Deus, rendido a Deus. É só alguém que se rendeu ao Senhor. É alguém que tem a sua alma, o seu coração no altar
voltar, porque se a obra de Deus depender de mim, se depende das minhas 2 moedinhas, então eu vou andar o dia todo, mas eu vou levar a minha oferta ao altar do Deus bendito, o Deus de Israel, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que engoliu o exército de Faraó nas águas do mar vermelho, o Deus que mandou maná durante os 40 anos no deserto, enquanto o povo caminhou no deserto, o Deus que fez com que a roupa das crianças crescessem, enquanto elas cresciam, não trocava de roupa, a roupa crescia no corpo daquelas crianças, porque a mão de Deus estava guardando o seu povo, a mão de Deus estava enviando a provisão, a mão do Todo-Poderoso era que provê para o Deus de Israel. Começa a visualizar comigo aquela viúva saindo de madrugada no escuro, sozinha. Porque quando ela entrou no templo, ela estava sozinha. Se ela veio com alguém, alguém abandonou ela pelo meio do caminho. Mas ela não saiu do seu propósito. Tem pessoas que se não for arrastado, ele não vai. Pelo amor de Deus, aprenda com Deus nesta noite. É você e Deus, Deus e você. É você e Ele e você. O Senhor está olhando o teu sacrifício. Ele estava observando aquela viúva desde as primeiras horas do dia em que aquela mulher se dedicou, se programou, se reservou, programou um dia inteiro para poder entregar a sua oferta. E quem sabe, porque ela tinha que caminhar 5 quilômetros, ela colocou a oferta lá, agradeceu a Deus, chorou, glorificou a Deus e saiu, já começou a caminhar de volta para casa, porque tinha que caminhar bastante para chegar em casa. E o culto dela foi só para entrar, entregar a oferta e voltar. E Jesus viu, diga, Jesus viu. Jesus viu. Ei, Jesus viu. Você acha que Ele não está vendo você, meu irmão? Jesus está vendo você. Oh, glória. Oh, bendito seja o nome do Eterno que vive para sempre. Aleluia. O peso do sacrifício pessoal daquela viúva. Aleluia. Glória a Deus. A aparência daquela mulher e o seu esforço denunciava o valor aplicado ao seu sacrifício. E é isso que Jesus está se referindo. E as pessoas não entenderam ali. Jesus diz, olha, está vendo aquela viúva lá? O que ela colocou lá é muito maior do que tudo que os ricos colocaram lá. Por quê? Você acha que tudo isso que ela fez vale apenas 2 moedinhas para Jesus? Você acha? Você acha que tudo aquilo que ela fez, todo aquele ensaio, aquela programação, toda aquela participação, toda a sua fé, toda aquela caminhada, 5 quilômetros a pé. E olha se não foi mais, viu? Eu estou calculando assim o mínimo. Porque se ela fosse de Betânia, o texto ia dizer. Então ela estava além de Betânia. Você acha que toda essa programação para ir ao culto, entregar as suas 2 moedas, Deus não ia dar nenhum valor àquelas moedas? Aquela moeda custou o suor de um adorador, de um coração adorador. Aquelas 2 moedas custou o sangue de um adorador, de alguém que crê naquele que está sentado num alto e sublime trono, que é Senhor, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, que tem sobre a sua mão o poder, a honra e a glória, e dá a quem Ele quer, e tira de quem Ele quer, e prospera quem Ele quer, e toma de quem Ele quer tomar, porque Ele é Senhor. Imagine a cara dos ricos. Pelo menos um deles escutou o que Jesus falou. Com certeza um dos ricos escutaram, deixa eu conjecturar. Como assim?
Eu coloquei lá. E ele está dizendo que foi aquela viúva. Aí Pedro, né? Pedro sempre era o mais afoito, né? Pedro chega para ele e diz, rapaz, tu andou quantos quilômetros para tu trazer tua oferta? Sabe quantos quilômetros essa mulher andou para chegar até aqui? Sabe que ela passou, quantas ladeiras ela subiu e desceu para chegar até aqui? E a pé, porque ela não tem cavalo, ela é pobre. Está vendo a aparência dela, não? Uma viúva pobre. A vestimenta dela denunciava que ela era pobre, mas o que ela trazia na mão era uma riqueza sem igual, porque Deus valoriza o teu sacrifício pessoal. Pelo amor de Deus, coloca o seu coração para servir a Deus na essência da tua alma e do teu espírito, porque aquela mulher era uma adoradora. Ela tocou aos céus com a sua oferta, ela tocou aos céus com o seu coração, ela tocou aos céus e chamou a atenção dos olhos de Jesus, que estava ali. O mestre estava ali. Aleluia. Bendito seja o Senhor que vive. Nós somos tão medíocres. Comece a olhar para você mesmo e veja quanta mediocridade. Comece a olhar para você mesmo. Comece a olhar para você e veja quanta falta de fé, quanta mediocridade. Aquela viúva andar quilômetros, não poder nem ficar no culto todo, porque eram horas e horas de culto, o dia inteiro de culto, porque senão ela ia chegar em casa muito tarde. Qual era a intenção daquela mulher? Levar a oferta. E quando ela entrou, aleluia, glórias ao nome bendito do Senhor que vive e reina para todos sempre. Quando aquela mulher entra no pátio das mulheres e coloca a sua oferta, imagine ela encher o peito de gratidão, de alegria, de satisfação, de ter caminhado e conseguiu chegar. E se ela fosse uma vovozinha de 70 anos? Vixe, aí que piorou. 70 anos, Napoleão, andar 10 quilômetros para levar uma oferta? Eu não quero pegar no pé dos idosos, não, mas eu quero fazer você pensar. Quero que você pense, quanto vale o seu sacrifício pessoal? Meu tema é sacrifício pessoal. Meu tema é esse. Quanto vale o seu sacrifício pessoal? 10 quilômetros de caminhada por dia? Ou sua casa é bem ali, do lado da igreja, e você mesmo assim, não vai. Quanto vale a sua oferta? Quanto vale o seu sacrifício pessoal? Perceba que Jesus não está falando de oferta, de dinheiro. Jesus está falando de sacrifício pessoal. Amém? Jesus não está falando de quantia de dinheiro. Ele não está falando disso. Ele está falando de valor do sacrifício pessoal. É esse o assunto do texto. Algumas pessoas enxergam de outro lado. Eu quero fazer você enxergar verdadeiramente como o texto está nos apresentando. Jesus está falando do valor do seu sacrifício pessoal. Quando você trabalha e você se programa e reserva o seu dízimo, a sua oferta para entregar na casa de Deus, isso é um sacrifício pessoal. Renúncia, sacrifício. E quem é que está vendo isso? Diga Deus. É ele que viu aquela viúva, Napoleão, preparando lá, se preparando, tomando o café da manhã dela. Eu vou ter que andar 5 quilômetros, então eu tenho que tomar meu café da manhã aqui, né? Daquele jeito humilde, mas tinha que comer. E pegar aquela botija de água, tinha que andar ainda com a botija de água do lado, pendurado. E olha para mim aqui, a botija era de barro. Quanto pesa uma botija com 5 litros de água?
para uma mulher de 70 anos carregar por 10 quilômetros. Eu acho que quando aquela mulher chegou lá no templo, ela já estava meia. Sim ou não? Com aquele pó do Oriente Médio. Imagine como estavam os pés dela. Mas ela foi levar o seu sacrifício pessoal. Não importa. O meu sacrifício pessoal eu levarei ao meu Senhor. Olha aqui para mim. Isso é histórico. Isso é histórico, irmãos. Isso está na essência de um verdadeiro adorador. Se sacrificar, crendo que Deus é que é o teu provedor. Se aquela mulher ficasse apegada com o dinheiro que ela tinha, ela teria pegado aqueles R$2,34 e ia na padaria e comprava tudo de pão e comia pão uma semana toda. Mas ela disse, não. Isso aqui é do meu Senhor, que proveu tudo que eu tenho até aqui. Foi Ele que proveu. Aleluia. Deus pega situações terríveis para nos ensinar coisas profundas. A pastora Elisama falou aqui, o Jó, naquele momento terrível da vida dele, é um contexto da mensagem do sacrifício pessoal que eu estou pregando para você. E ela não viu meu sermão. Você entendeu? Diga amém. Sacrifício pessoal. Jó, ele era rico, é o oposto daquela viúva, mas Jó todos os dias, diz a Bíblia, todos os dias ele levantava pela madrugada e oferecia sacrifício por cada um dos seus filhos diante do Deus eterno. O valor do sacrifício é o assunto da pauta, e me dá vontade de pregar mais 1 hora para vocês. O valor do sacrifício não é o volume do dinheiro, não. É a sua honestidade, a sua honra, a sua lealdade, a sua verdade. O seu caráter está no seu sacrifício pessoal. O seu caráter, ele aparece no seu sacrifício pessoal. O meu caráter transparece diante do altar a hora que eu vou oferecer a minha oferta ao Senhor. O meu caráter fica nu, aparece diante de Deus. A Bíblia diz que Ananias e Safira, você conhece a história, o que aconteceu com eles? Morreram, porque foram levar um sacrifício de mentira, uma oferta mentirosa, um sacrifício pessoal de mentira. Pedro olha para eles e diz assim, porque vocês estão mentindo ao Espírito Santo? E eles caíram diante de Pedro e morreram. Imagine se hoje todas as pessoas que agissem, que dessa maneira caísse e morresse. Meu Deus, não vamos nem pensar nesse negócio, mas vamos pensar no valor do nosso sacrifício pessoal ao Senhor. Vamos pensar nisso, vamos rever, porque Jesus está vendo. Aqueles homens viram aquela viúva quando ela entrou no templo, mas Jesus viu desde a primeira hora da manhã que ela saiu da casa dela, a 5 quilômetros do templo. Jesus viu. O culto já havia começado, e ela estava vindo, porque ela era idosa, então ela estava vindo devagarinho. Mas eu vou levar a minha oferta. Oh, glória. Eu já teria dado glórias e glórias e glórias e glórias a Deus. Porque a minha mente viaja como é profundo a vida espiritual daquela viúva. Quem sabe o marido dela era um homem de Deus, fervoroso e fiel, e morreu e deixou a herança. Qual é a herança? A maior herança, honrar ao Deus eterno, que está acima de todas as coisas, e é maior do que todas as coisas. A maior herança para o homem é reconhecer a grandeza de Deus, a infinitude de Deus. E Ele é infinito, Ele é Rei, Ele é Senhor, e merece o melhor de mim, merece o melhor de você. Levante a sua mão e dê glória.
Começa a olhar para a sua mediocridade e fique com vergonha diante de Deus, não diante de mim. Eu sou apenas a voz de um pregador. Aleluia. Queridos, entendo uma coisa, desde quando eu me programei hoje, desde a madrugada, quando eu levantei para orar, para estar hoje pregando, Deus já estava me vendo. Desde a madrugada, quando eu me levantei e comecei a orar e pedir a Deus, me ajude, abre a porta da tua palavra. Quantas vezes já li esse texto? Muitas vezes. E nunca tinha enxergado desse jeito. Mas Deus tem um momento certo. Deus tem um momento certo, o dia certo. E nesta noite Deus está trazendo à memória o valor do seu sacrifício pessoal. Meu irmão, eu vi a hora que aquele chegou hoje aqui. Mas Jesus viu a hora que aquele estava lá na casa dela se programando para vir para cá. Eu só vi a hora que ela entrou aqui. Eu vi a hora que o Napoleão, eu vi a hora que todos entraram aqui. Porque eu cheguei primeiro que vocês todos. Só que Jesus não viu apenas a hora que você entrou aqui. O seu coração, a sua mente, fica nua diante do Todo-Poderoso. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Pelo amor de Deus, prepare a sua oferta, o seu sacrifício pessoal para Deus. Entenda que Deus está olhando você. Deus está vendo você e Ele está medindo, calculando. Entenda que o Senhor está calculando todos os detalhes, antes mesmo que você perceba. Mas seria bom, olha aqui para mim, eu vou encerrar. Seria muito bom que todos os teus passos, todas as tuas atitudes, todos os teus atos, todo o seu comportamento seja baseado em um entendimento de que Deus está te vendo o tempo todo. Seria bom isso. Vou contar um segredo para você. Chegará momentos que você vai se envergonhar de você mesmo. Mas é normal, Deus está trabalhando na sua vida. Aleluia. Mas se você insistir nisso, o seu sacrifício não será igual de todo mundo. O seu sacrifício será diferente. Aleluia, bendito seja Deus. Curve a sua cabeça. Santo Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui ouvindo a tua